Olá, bom dia. Aqui é o Orivaldo e, como eu já falei para vocês algumas vezes, este canal nós temos vídeos diretamente relacionados ao mercado financeiro, mercado de capitais, especificamente bolsa de valores, contabilidade e matemática financeira. E o título do vídeo de hoje é o seguinte: Banco do Brasil em apuros. Então nós vamos entender o que está acontecendo e quais podem ser os próximos capítulos desta história que tem dado dor de cabeça para muita gente. Antes de mais nada, eu quero mostrar para vocês, com base em um gráfico disponibilizado no site Investidor 10, que é excelente. Nós temos aqui o histórico de cotações dos preços das ações do Banco do Brasil nos últimos 5 anos. Nós podemos ver que lá no ano de 2020, um pouco após o pior momento da pandemia pelo novo coronavírus, as ações elas chegaram a perto de R$ 10. Aí até o ano de 2022 subiu pouco, chegou a R$ 15, e a partir de junho de 2022 elas assumem uma tendência de alta, chegando a 25 em fevereiro de 2024, depois chegando a 26 em outubro de 2024, uma queda em janeiro de 2025, voltando para a faixa de R$ 24, depois uma nova alta agora até maio de 2025, quando chegou a 28, R$ 29. E de lá para cá, nós estamos agora no dia 23 de julho de 2025, uma queda muito forte. E é isso que nós vamos falar hoje, nós vamos tentar entender o que está acontecendo. Quando a gente coloca o gráfico de um ano, fica bem claro o que eu comentei, né? Esse medo do mercado. Uma queda vertiginosa, o preço saindo de R$ 29 e pouco, e ontem chegou abaixo de R$ 20, né? Em alguns momentos do dia. Depois acabou perto dos R$ 20. E a pergunta que a gente faz: onde fica o fundo do poço? E esse vídeo vai trazer algumas informações para vocês pensarem, tá? Aqui é um gráfico do Profit com intervalo de tempo de um dia. Então, cada candle representa um dia. Nós temos aqui o início lá em 5 de fevereiro de 2025 e uma certa lateralização até maio de 2025, quando o preço chegou a 29,66 e de um grande gap em 25, 26 de maio, uma distância grande, a abertura de mercado muito abaixo do nível anterior. E aí o preço vem despencando ladeira abaixo e ontem, em alguns momentos, chegou a R$ 19,89. A pergunta que vale aí milhões de reais é: já chegou no fundo do poço? Ou dá para escavar mais? Aí nós fizemos uma pesquisa para identificar alguns motivos, né? Uma matéria publicada, foi republicada no site da Infomoney, escrita por Lara Risério, no dia 16 de setembro de 2025, e diz o seguinte: BBAS3, que é o Código de Negociação do Banco do Brasil, quão ruim o segundo trimestre será? A previsão é que vai ser divulgado por volta do dia 13 de agosto, esse balanço intermediário do segundo trimestre. Mercado piora projeções e vê outro vilão além do agro. Lembra aquele slogan, o agro é pop? Não, o agro, lógico, é muito importante para o Brasil, mas o agro gera muitas perdas por inadimplência para o Banco do Brasil. Então, projeção é de queda de cerca de 50% do lucro líquido na base de comparação anual, com crédito corporativo de pequenas e médias empresas também como um destaque negativo. Então, além do agro, créditos para
pequenas e médias empresas tem dado dor de cabeça. O pessimismo recente para as ações do Banco do Brasil ocorre, entre outros fatores, em meio às expectativas para o balanço do segundo trimestre de 2025, a ser divulgado no próximo dia 13. Não é uma data exata, pode ser que aconteça nessa data, pode ser que atrase um pouco, isso é normal na divulgação de balanços. Neste cenário, o JP Morgan aponta que os últimos dados divulgados pelo Banco Central do Brasil não são animadores para os empréstimos ao agronegócio e, consequentemente, para o Banco do Brasil. Então, o agronegócio vai dar prejuízo para muitos bancos, não apenas para o Banco do Brasil. Embora os investidores esperem um segundo trimestre de 2025 desafiador, estamos preocupados que possa ser ainda mais difícil. Então, o mercado está mais pessimista em relação ao balanço do Banco do Brasil, pois estimamos que a formação de novos empréstimos ruins no agronegócio possa dobrar trimestre a trimestre em relação ao primeiro de 2025, que já foi pressionado. Avaliam analistas do banco. Então, gente especializada em entender os negócios de um banco estão extremamente preocupados com o Banco do Brasil. Isso não está acontecendo de forma tão grave com os demais bancos listados na B3. Assumindo que as tendências do setor se reflitam para a BBAS3, que recentemente tem apresentado desempenho pior que o setor, o que nós comentamos agora há pouco, né? E que a empresa mantenha seu nível histórico de provisões para estágios 2 e 3, poderia haver um aumento sequencial de cerca de 20% nas provisões para o agronegócio, ou cerca de 6 bilhões em provisões para perdas com empréstimos, né? Entre 5 bilhões no trimestre anterior, ante 5 bilhões no trimestre anterior. Os bancos eles são obrigados a constituir provisões para créditos de liquidação duvidosa, né? Existe um mapeamento de riscos, as letras desde A até H, em que atrasos e outras coisas fazem mudar de faixa, e conforme a faixa da provisão, o valor da provisão é maior em percentuais. Então, se estão preocupados com o agronegócio, será natural que as provisões sejam maiores, não apenas no Banco do Brasil, mas principalmente nele, que é o maior financiador do agronegócio brasileiro. Considerando que as provisões para pessoas físicas e jurídicas permaneçam semelhantes ao último trimestre, em torno de 6 bilhões, e acreditam que pode piorar, isso implica provisões brutas de cerca de 12 bilhões, excluindo recuperações e baixas. Então, o cenário é bastante ruim, né? Mais algumas informações. Mais do que prever um segundo trimestre ou terceiro desafiador, nossa mensagem é que os ciclos de crédito podem ser longos no Brasil, especialmente para esse segundo segmento, que tende a ter muitas renegociações e refinanciamentos, aponta Yuri Fernandes, analista que assina o relatório. Desta forma, o Banco Americano aproveitou para revisar os números e aumentar as provisões, prevendo agora um lucro líquido de 4,9 bilhões para o trimestre, 19% menor em relação às estimativas anteriores e 15% abaixo do consenso. Então, o Banco do Brasil chegou a dar 9 bilhões de lucro no trimestre, e isso aqui, 4,9, é nada perto dos 9 que ele costumava dar. Acreditamos que os próximos dados do Banco Central do Brasil para maio a serem divulgados no início de agosto, né? Então, esse levantamento é demorado, são feitos estudos e o Banco Central só solta depois de ter se aprofundado muito nas análises. Pode ser um catalisador importante para essa tendência negativa. Além disso, também reduziu marginalmente os resultados do terceiro trimestre de 2025 para 6 bilhões, 10% abaixo do consenso, devido ao ambiente mais desafiador do agronegócio, e reduziu a previsão de lucro para 2025 para 25 bilhões, 8% menor em relação ao anterior e 9% abaixo do consenso. O que implica que o Banco do Brasil está sendo negociado 4,7 vezes o lucro estimado para 2025 ou 3,9 para 2026. E a reportagem continua. Embora as avaliações tenham caído e já reflitam um cenário desafiador, e acreditamos que a empresa pode
acomodar seus desafios de capital assumindo menor crescimento de empréstimos e menor pagamento de dividendos. É uma consequência natural. Quanto menor o lucro, menor o dividendo. Acreditamos que o consenso ainda pode precisar ser ajustado, né? Se ajustar. Por isso, mantemos recomendação neutra. Quando algum analista recomenda neutra, é o mesmo que dizer venda, mas eles não costumam ter essa coragem, né? A não ser em casos muito graves. O preço-alvo foi de 28 para 26. Olha, o preço-alvo era 28, agora é 26, sendo que ontem fechou a 20, né? Em prévia de resultados, o Goldman Sachs também aponta cautela para os números do Banco do Brasil. Então, vários analistas de mercado estão pessimistas, muito pessimistas com o Banco do Brasil. O Banco Americano projeta que o aumento acentuado de provisões deve pressionar os lucros. Prevemos uma redução significativa nos lucros recorrentes para 5 bilhões, uma baixa de 32% em relação ao trimestre anterior e de 48% em relação ao ano anterior, em grande parte pressionada por maiores provisões para perdas com empréstimos do segmento rural. Então, o agronegócio não é tão pop assim, né? Interessante que muitos criticam o atual governo, independente de esquerda ou direita, mas o governo é quem sustenta o agronegócio. O agronegócio é outro importante para o país, mas o agronegócio também gera muitas perdas para os bancos, principalmente o Banco do Brasil. De fato, prevê uma retomada na formação de inadimplência para impulsionar as provisões em 37%. Então é um aumento muito grande de um trimestre para o outro, né? Aumentar as despesas com créditos de liquidação duvidosa. Enquanto isso, espera-se alguma melhora na receita líquida de juros, mais 4% em relação ao trimestre anterior e menos 3% em relação ao ano anterior, visto que esperaram um menor impacto dos custos de captação em relação ao primeiro trimestre de 2025. Também projeta uma recuperação sazonal nas tarifas, enquanto as despesas crescem relativamente em linha com as tarifas e a inflação. Considerando tudo isso, esperamos que o lucro antes do imposto caia a 27%. É uma queda muito grande, 51% menor em relação ao ano anterior. O ROI, retorno sobre o patrimônio líquido, deve cair para uma mínima de 9 anos, de 11% de 16% no primeiro trimestre de 25 e 21% de 24. Isso são quedas significativas, né? Vilão além do agro. Na última semana, o Safra também apontou, o Banco Safra, né, o Grupo Safra, apontou que o BB terá pior resultado entre os 4 maiores bancos no segundo trimestre de 2025. A expectativa dos analistas da equipe é lucro de 4,64 bilhões entre abril e junho deste ano, uma queda de 51,1% na comparação com o igual período de 2024. Só um parênteses, né? Eu trabalhei no Banco Safra, eu fui gerente, um dos gerentes da contabilidade do Banco Safra entre 1998 e 2004. Um grande banco, uma grande escola. Pessimismo continua para as ações do BB, XP e JP Morgan citam razões. Na visão do Safra, além do agro, há uma nova pedra no caminho da empresa. Projetamos mais um trimestre fraco para o BB, embora a atenção do mercado esteja atualmente voltada para o segmento rural, para o qual ainda não esperamos nenhuma melhora. Acreditamos que a queda do segundo trimestre possa vir da carteira de crédito corporativo, especialmente de pequenas e médias empresas. Nós já comentamos isso no início desse artigo. Dizem os analistas Daniel Vaz, Maria Luísa Guedes e Rafael Nobre. O Safra projeta ROI de 10,3%. Isso é muito pouco, se você lembrar que a Selic está perto de 15%, né? Isso é muito pouco. No segundo trimestre, queda de 11,3 pontos percentuais na comparação com o ROI de 21%. É uma queda muito grande no segundo trimestre de 2024, além da forte queda. A cifra revela que a rentabilidade do BB está abaixo do custo de capital. Então, estão perdendo dinheiro aí no agro, né? A piora na rentabilidade e a queda no lucro devem ocorrer com a alta na inadimplência acima de 90 dias, então atrasos aí de mais de 90 dias,
que deve subir de 1,45 para 4,45. Está triplicando aqui, né? Os calotes tendem a causar uma alta de 79,7% das provisões para devedores duvidosos, que podem chegar a 14 bilhões. O Safra tem recomendação neutra, com preço-alvo de 25. Já está... já está em 20 reais, né? Se subisse para 25 seria fantástico, mas tá difícil. De acordo com a compilação da Reuters, com 11 analistas de mercado, 3 possuem compra, 7 estão recomendando com recomendação de manutenção e 1 de venda. Então, 1 teve a coragem de falar vendam. Então, fechado essa primeira parte do vídeo com relação a essas notícias, vocês encontram muitas outras escritas por várias casas e analistas de mercado. Mas aqui estão alguns indicadores fundamentalistas do Banco do Brasil, né? Preço sobre o lucro de 5,24 vezes, é pequeno para o segmento. Preço sobre valor de patrimônio 0,63. Então, é muito baixo, né? Nós veremos daqui a pouco que os concorrentes têm esse preço sobre valor patrimonial muito maior, muito maior. O ROI de 11,97, que é muito baixo também, né? Nós vemos aí que ele tem, historicamente, uma ótima distribuição de dividendos, né? Nós vemos aí nessa análise o lucro líquido dessas barras em cinza, o payout, essa linha em verde, e o dividend yield, essa linha em cor de abóbora aqui, né? Então, o dividend yield, ou seja, a comparação do dividendo em relação ao valor da ação, está em torno de 10%. Se você pensar que a Selic paga quase 15%, né? Então, fica difícil, né? Difícil. Aquilo que eu comentei agora há pouco, o preço sobre o valor patrimonial de 0,63, no Itaú é 1,88, no BTG Pactual 2,54, Bradesco 0,83, Santander 1,11, Banco Pan 1,31. Então, em tese, o preço sobre o valor patrimonial do Banco do Brasil é o pior do mercado. Mas isso é por ser uma estatal, né? O mercado tem medo de interferências do governo. Apesar de tudo, num cenário de 5 anos, o Banco do Brasil rendeu muito mais do que o Ibovespa e do que o IFIX, né? Se alguém tivesse aplicado R$1.000 no Banco do Brasil há 5 anos, hoje teria 1.600, o Ibovespa teria 1.200. Vocês podem ver os outros comparativos. O valor de mercado do Banco do Brasil, 114 bilhões, sendo que o valor de patrimônio é 181 bilhões. Vocês podem estudar historicamente, toda vez que o governo presidente do Brasil é de centro-esquerda ou de esquerda, o Banco do Brasil, as cotações são derrubadas. Quando é governado por direita ou centro-direita, os preços são mais animadores. Então há um viés político também nos preços do Banco do Brasil, ok? Aqui a gente tem o histórico da receita. A receita cresceu bastante ao longo dos anos, mas o lucro não. Vocês podem notar aqui, ó, a receita num crescente e o lucro numa curva decrescente. Isso é basicamente em função dos custos e das provisões com devedores duvidosos. Mas esse outro gráfico que eu gosto bastante dele, que compara o lucro, essa linha em verde, com a cotação, essa linha aqui em dourado, não está tão distante. Então, o preço negociado no mercado se aproxima do lucro por ação, né? Vocês podem pausar o vídeo, aqui tem um resumo da DRE dos últimos 5 anos, né? O Banco do Brasil não está com prejuízo, ele está com lucro, mas um lucro muito menor do que o mercado deseja, né? Uma outra confirmação, existe uma evolução do patrimônio, existe um crescimento forte das receitas, mas o lucro não acompanha. Então, olha o distanciamento, e tem uma paralela aqui, né? Nessa parte central. 2018, 19, 20 e 21, existe quase que um paralelo entre receita e lucro. Mas de 2022 para cá, a receita cresceu e o lucro caiu. Então,
teve uma abertura aqui muito grande, um distanciamento muito grande. Isso é preocupante. Os ativos, os passivos, você vê nesse resumo de balanços, o Banco do Brasil é um gigante, né? Não tem nem o que falar, né? Algumas notícias em destaque aí, Banco do Brasil bate mínima, essa notícia é de ontem, né? 19,87. Ibovespa se espatifa, não só por Bolsonaro, mas com tombo de Santander Brasil. Então tem outras questões afetando os bancos, só que o mais afetado é o Banco do Brasil. Então o Banco do Brasil também fez algumas mudanças na área de BB Seguridade e de diretorias, né? Vocês podem pausar esse vídeo, outros comparativos. Então, olhando o tamanho desses indicadores, todos eles são superiores aos indicadores do Banco do Brasil. O que fazer com a expectativa da continuidade na queda dos preços das ações do Banco do Brasil? O que fazer, né? A gente está falando de um cenário de terra arrasada, mas e aí? E aí, né? Quando a gente pega no gráfico do Banco do Brasil aqui, em cada candle representando 30 minutos, o que eu estou mostrando para vocês aqui é uma opção de venda BBAST 194, é uma opção que vence em agosto, né? Os preços estavam lá embaixo, no fundo do poço, no dia 4 de julho, sendo negociados a 15 centavos a opção, e em paralelo com a queda no preço das ações do Banco do Brasil, quando você acredita que uma ação vai despencar, você operando, comprando opções de venda, você pode realizar ganhos. E os ganhos foram muito grandes, né? Saiu de 15 centavos e ontem chegou a ser negociado, ontem, dia 22 de julho de 2025, a 45 centavos. Então, quem comprou aqui e acreditou na continuidade da queda nos preços das ações do Banco do Brasil, triplicou seu capital. Um exemplo, imagina alguém que tivesse a coragem de colocar 100 mil reais no dia 5, dia 4, dia 5 de julho, num prazo aí de poucos dias, né? De 15, 16 dias, teria 300 mil reais, teria triplicado seu capital. A pergunta é, vai continuar caindo? Pode ser. Se tudo estiver caminhando como o mercado imagina, os analistas imaginam, pode ser interessante comprar essa opção, né? Existem outras opções. No site opções.net.br, um site excelente, eu estou aqui mostrando para vocês opções de venda com vencimento em 15 de agosto, vários. Eu estou comprado na BBAST 194, tá? Porque eu acredito que antes do Banco do Brasil se recuperar um pouquinho, deve cair mais. Se der certo, ótimo, ganharei dinheiro. Se der errado, o máximo que eu posso perder é o quanto eu paguei. Então, para quem está acreditando que em até 15/8 o preço chegue a 19,08 ou até menos, o preço pago por uma opção foi 47 centavos. A gente chama isso de alavancagem, né? Com 47 reais, você assumia um risco de 100 ações, né? Se você fosse comprar 100 ações do banco, você pagaria R$ 1.908. Então, preço de exercício, também chamado de strike. E aqui sempre mostra qual era o preço na data anterior. Ontem eu comprei a 41 centavos. 2 dias antes estava 47, né? Agora, se você acredita que o Banco do Brasil possa se recuperar, existem as opções de compra. Então, por exemplo, uma opção de compra a 19,08, a BB, a SH 194, preço de exercício 19,08, no dia 21 estava sendo negociado em 45. Ontem eu vi gente negociando no fim da tarde a 94 centavos. Então, quem comprou no dia 21, em relação a ontem, estava perdendo aí
40 e 50 centavos praticamente. Então, complicado apostar na melhora do Banco do Brasil nesse momento. Uma outra forma, quando uma ação está assim em queda, como é o caso das ações do Banco do Brasil, é você operar vendido, né? Vendido em ações mesmo, né? Para isso, existe no mercado brasileiro o aluguel de ações. Então você não tem ação, você vende uma ação que não tem, alugando de alguém que tem e pagando uns juros, né? Historicamente, os juros pagos pelo aluguel de ações do Banco do Brasil gira em torno de 0, porcaria, né? Abaixo de 0,5% ao ano, ao ano. E no dia aqui entre fevereiro e março, essa taxa, num certo momento, chegou a mais de 6% ao ano. Depois retornou um pouco, né? Não é tão caro o aluguel de ações do Banco do Brasil. Então, como é que funciona? Você aluga ações de quem tem, paga um aluguel. Esse aluguel das ações do Banco do Brasil, a taxa anual é muito baixa, por causa da credibilidade do banco, apesar de tudo. E, se o preço cair, você recompra, devolve para o dono, paga o aluguel, que é super barato, algumas taxas, e pode ficar com a diferença de preço entre o valor da venda e a compra. Então aqui estão o valor financeiro, tem oscilado bastante algumas datas, tem crescido muito, ou seja, tem muita gente acreditando na piora do cenário do Banco do Brasil e alugando ações e vendendo esperando preços menores. Teve um grande salto aqui de quantidade de ações alugadas em valores, chegou a 2 bilhões e meio no dia 25 de fevereiro. E a quantidade de ações, né? E a gente está vendo aqui, lá naquela data em fevereiro, chegou a mais de 80 milhões de ações alugadas. Historicamente não é tão alto, mas nos últimos dias e meses, né, tem crescido bastante. Então, se você acredita que o Banco do Brasil, infelizmente, vai continuar assim, duas opções. Você entrar negociando, comprando opções de venda, ou aluguel de ações, vendendo, aguardando o preço cair, recomprando, devolvendo para o dono e pagando esses juros que é pequeno. Agora, se você acredita no contrário, você pode comprar ações do Banco do Brasil, esperando esse mau momento passar, que os preços se recuperem parcialmente. Quem já tem Banco do Brasil pode fazer preço médio. Então, é uma decisão particular de cada um. Eu tenho um amigo lá de São Paulo que ele é formado em Direito, trabalha no Ministério Público de São Paulo, um ótimo salário, e ele há muitos anos ele destina R$ 5.000 por mês para comprar exclusivamente ações do Banco do Brasil. Ele não está preocupado com o valor das ações, ele está preocupado com a quantidade de ações. A ideia dele é, quando ele se aposentar, complementar a aposentadoria com os dividendos, né? Então ele está super contente com esse preço baixo, porque dá para comprar mais. Se você analisar o Banco do Brasil, historicamente ele tem se recuperado, né? Ok? Pessoal, obrigado pelas visualizações dos vídeos deste canal e até um próximo vídeo. Abraços!